cara, passar dinâmica e quem eu acho que vai passar de fase, ok? E eu vou ser mais breve na Conference. Dentro da Champions eu vou elaborar um pouco mais, eu vou tentar entrar mais a fundo nas questões acerca destes jogos, ok? Basicamente é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, primeiro a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a UEFA Conference League. A gente já tem as semifinais definidas, né? A gente tem Real Betis contra a Fiorentina e também a gente vai ter Chelsea contra Djurgården. São dois jogos interessantes, mas que obviamente tem uma vantagem muito grande pro Chelsea, né? O Chelsea tem um elenco muito melhor que o do Djurgården. O Djurgården consegue passar do Rapid Viena, o que me impressionou, né? Parece que teve 2 expulsos nos jogos, então me impressionou bastante eles conseguirem passar e tá aqui como uma espécie de intruso, né? Mas o Chelsea tá jogando bem abaixo do que se era esperado, tanto que perde o duelo contra o Legia de 2-1, o que nunca deveria acontecer na vida deles, mas acabou acontecendo. Mas eu também disse, né, que o Legia não é um dos times mais fracos assim do mundo, é um time bem chato de enfrentar, então às vezes pode acabar acontecendo. O ponto é, o Chelsea tá jogando um futebol muito feio, tem perdido pra times menores, tem jogado um futebol muito questionável, tem sido muito exposto defensivamente, e é um time que não passa tanta confiança. Então vai ter um duelo aqui interessante sim, mas é claro que o Chelsea tem total vantagem. Inclusive, eu coloco o Chelsea passando, e eu coloco o Chelsea com vantagem, e eu acho que o Chelsea tem a obrigação de ganhar, mas não ganhar por pouco, ganhar por muito do Djurgården, porque, de novo, não é um dos grandes adversários. Se fosse outro adversário aqui nessa semifinal, eu falaria outra coisa pra vocês. O Chelsea até aqui na Conference, ele continua muito bem. O Chelsea tá muito bem na Conference ainda, em relação aos outros clubes, quando você olha o conjunto geral dele, mas apresenta sinais muito negativos. Então é basicamente isso, o Chelsea passando pra final, e agora no confronto do Betis contra a Fiorentina, a gente tem dois times interessantes, né? O Real Betis tá no momento melhor que a Fiorentina, o Real Betis é um time melhor no conjunto geral, a gente tem vários jogadores jogando bem lá, né? Anthony tá recuperando sua carreira, não é nada super fora da curva, mas ele tá jogando bem, ele tá jogando bom futebol. Então o Betis tem um elenco que tem um nível de disputa que tá no nível da Fiorentina, sim, ele também tá no momento melhor como time. A Fiorentina, por outro lado, pra mim me decepcionou bastante, né? Ele teve dificuldade contra o Panathinaikos, teve dificuldade agora contra o Celje, ou Celje, como você queira chamar. Ele passou com muito desafio, assim, né? Eu vi o gol de Moisiquinha ali, que ele consegue garantir o jogo, mas, cara, assim, não era pra ser tão apertado. Eu acho que a Fiorentina devia ter ganhado num placar mais gordo, né? Porque o adversário dele não é tão poderoso assim. Então a Fiorentina, tanto dentro da Série A italiana, quanto dentro da Conference, não apresenta nada extremamente sólido, apesar do bom trabalho de Palladino. Então o que eu tenho a dizer pra vocês é que o duelo tá em aberto. É 50-50, mas com uma larga vantagem pro Betis pelo momento atual deles. Então eu coloco o Betis passando pra final. E a final, no meu ponto de vista, vai ser Chelsea contra Real Betis, por causa de tudo isso aqui que eu acabei de falar. Eu, particularmente, estava bem hypado com a Fiorentina dessa temporada, e hoje eu não estou mais tanto hypado assim com essa Fiorentina, porque faltou entregar um pouco mais aqui na Conference, cara. Eu entendi na fase de entrada essa rodagem de elenco que eles fizeram, mas agora já não tá mais tão explicado, não. Faltou realmente mostrar um certo protagonismo, que o Betis tem mostrado. Inclusive, o Betis meteu 6-2 no Vitória de Guimarães, ganhou do Jagiellonia, que tem um artilheiro, né? Tinha um artilheiro da Conference League. Então, realmente, a gente tá vendo um time que enfrentou adversários, assim, que tem um nível legal e que saiu muito bem. Então, o Betis realmente é o grande favorito pelo momento dele. É claro, em questão financeira e no conjunto geral, o Chelsea deveria ganhar isso aqui. Mas a sensação do momento que eu tenho é que o Betis, ele tá bem mais próximo desse título que qualquer outro clube, mas ainda é a Fiorentina, cara. A Fiorentina vai oferecer um desafio, por isso eu falei 50-50. Vai ser um jogo muito competitivo. Inclusive, vai ser o melhor jogo que você vai ver. Volto a falar, se o Chelsea perder pro Djurgården ou for eliminado, vai ser uma vergonha absoluta. Não faz sentido. O único lugar onde ele pode ser eliminado e que não vai ser vergonhoso vai ser na final, ali da Conference, porque aí ele vai enfrentar um time realmente que tem um nível bom. Enfim, agora a gente vai falar da Europa League. Bodo Glimt versus Tottenham e Athletic de Bilbao contra Manchester United nas semifinais. A Europa League me impressionou bastante pelos duelos, né? Foram coisas assim que fugiram um pouco do padrão. Eu, por exemplo, achava que o Athletic de Bilbao ia destruir o Rangers, não foi, né? Achei que a Lazio seria dominante contra o Bodo Glimt, não aconteceu. O Tottenham jogou mal contra o Frankfurt, passou eu não sei como, né? Eu vi os melhores momentos dos jogos e parecia que o Frankfurt estava jogando melhor os dois, então eu fico assustado, né, com o fato do Tottenham ter passado. E o Manchester United e Lyon completamente imprevisível, cara, que jogaço. Inclusive, eu ia trazer análise pro canal, mas acabou que ficou tarde demais pra eu conseguir fazer análise e eu não trouxe, mas foi um jogo incrível, assim, pra quem acompanhou e entendeu tudo que aconteceu. O sinal que eu dou pra vocês aqui é que tá tudo em aberto. Por quê? O Atlético de Bilbao não foi tão dominante quanto eu pensava, o Manchester não trouxe tanta segurança contra o Lyon e nem o Lyon contra o Manchester, e o Tottenham conseguiu passar, eu não sei como, porque tem jogado futebol nojento. E o Bodo Glimt sobreviveu mais uma vez, lembrando que o Bodo Glimt, diferente dos outros times que estão aqui, né, desde as quartas de final, ele tem um elenco muito fraco mesmo. Assim, o elenco do Bodo Glimt em comparação ao Rangers é muito abaixo, pra você ter noção do que é isso aqui. Que Jet Knudsen é o nome do treinador do Bodo Glimt, pra quem tiver em dúvida. Que trabalho, cara. Assim, conseguir chegar aqui já é quase como ser campeão com um time desse. E se ele conseguir chegar na final, ou até ganhar a final, vai ser um negócio assim
histórico. É tipo, vai lá e contrata o cara. Porque não tem sentido isso aqui, cara. Ele tá fazendo o improvável com os jogadores que ele tem na mão. E é um dos melhores times até aqui da Europa League, cara. Eu vi vários jogos. Eu vi o Bodo Glimt ganhando do Porto, por exemplo. Eu vi muitos jogos do Bodo Glimt e foi incrível. Sobreviveu a Mendilibar do Olympiacos. Então, cara, é um time que tá aqui com muita luta, com um elenco inteiro lutando pra poder ganhar em um conjunto, né? Lutando de maneira coletiva, porque individualmente não tem essas peças todas. Inclusive, cara, se tu olhar pro elenco do Tottenham e do Bodo Glimt, eu diria que os reservas do Tottenham têm mais valor de mercado e são melhores que os titulares de quase todo o elenco do Bodo Glimt, de tão bizarro que é a diferença de nível dos dois clubes, ok? Esse treinador é realmente impressionante. E aí nessas finais, cara, a gente tem, por exemplo, um jogo do Atlético de Bilbao contra o Manchester United, que pra mim é um jogo completamente imprevisível. Eu particularmente acho que vai ser um jogo muito difícil, né? Porque a gente tem um Manchester que se defende até corretamente, mas que acaba falhando ali de vez em quando, contra um ataque muito forte, com Nico Williams e algumas figuras muito interessantes. Eles têm ótimos batedores de pênalti também, se eles precisarem, então fazer um pênalti contra o Bilbao é algo muito complicado. Ao mesmo tempo, o Manchester United vai ter alguns jogadores já recuperados ali, que estão voltando de lesão e que ainda não estão em ritmo, mas que vão estar até o jogo, então talvez a gente tenha um duelo muito poderoso pela frente. Então eu coloco um duelo meio que 50-50. O Manchester subiu de nível e talvez o que rolou no jogo do Lyon seja o que faça o Manchester ganhar a Europa League, cara. Talvez depois desse jogo seja a virada de página do Manchester, eu não duvido, porque isso que aconteceu foi completamente fora da curva, cara. Eu nunca vi isso acontecendo em muito tempo. Lembrou o Ferg Time, né, de muito tempo atrás, pra quem acompanhou sabe do que eu tô falando e, cara, bizarro, assim, completamente fora da curva. Então eu vou colocar o Manchester passando, eu acredito na mística, ok? Eu acho que talvez os jogadores ganharam uma casca que raramente acontece e que talvez vá transformar eles em outros jogadores. Talvez eles acreditem muito mais, apesar do Manchester ter um monte de problema. O Atlético de Bilbao, por outro lado, é muito bem treinado pelo treinador atual. Muita gente me pergunta dele, é um bom treinador e é um time muito sólido, né? O Atlético de Bilbao é um time consistente. Cada jogo tem uma consistência de atuação. Eu achava que ele ia acabar caindo pra Roma nas oitavas, não caiu, sobreviveu, mas eu achei que ele ganhou de muito pouco do Rangers, porque o Rangers não merecia passar do Fenerbahçe. O Rangers passou do Fenerbahçe porque a arbitragem foi muito mal naqueles jogos, cara. E assim, foi bizarro, assim, tem lance com mão na bola, assim, claro, que não foi marcado e que nem o VAR puxou. Então, a gente tem o Rangers que passou cagado, ok? Passou na cagada ali, passou no limite, não deveria ter passado de jeito nenhum. E do outro lado, a gente tem o confronto do Tottenham contra o Bodo Glimt, e aqui a gente tem o maior desnível de elenco, mas o maior desnível também de treinadores, porque o treinador do Bodo Glimt tá muito bem e o do Tottenham tá muito mal. O handball não tá dando certo, o Andy Postecoglou tá dando errado, então tem uma chance muito grande do Bodo Glimt passar. Existe ela, e eu particularmente coloco o Bodo Glimt passando. E a final vai ser Manchester e Bodo Glimt no meu ponto de vista. Eu não acredito no Spurs. Desculpa, pode ser que ele ganhe isso aqui e eu vou continuar não acreditando. E se ele ganhar, eu vou falar com todas as palavras que ele não merece, cara. Porque o futebol jogado pelo Tottenham não é o futebol de um time que mereça ganhar. Agora, se até lá ele melhorar esse futebol, né? E aí nessas semifinais, ou final, ele jogar um futebol bonito, aí eu posso mudar de ideia e dizer que o Tottenham mereceu o título deles. Mas se não acontecer isso, se ele continuar ganhando na cagada ali no limite, no desespero, como foi esse jogo contra o Frankfurt, eu vou continuar batendo na tecla que o Tottenham não merece ganhar, cara. Mas pode acontecer, né? Talvez a final seja contra o Manchester e aí o Manchester pipoque na final e tá tudo em aberto, né? Provavelmente continuo com o discurso de que isso aqui é a coisa mais competitiva que vai ter dentre essas competições aqui. Tipo, tá tudo indefinido. Todos os 4 clubes que estão aqui podem ganhar. Mas basicamente esses são meus palpites e a dinâmica dos jogos também foram passadas aqui. Bom, agora a gente vai falar do que realmente importa, né? Do que vocês clicaram no vídeo provavelmente pra saber. Cara, a gente vai falar da UEFA Champions League, as semifinais. Mas antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se possível. Também use a opção de hype aí, se você tiver no smartphone. Você vai na aba de comentários, passa pro lado, tem um hype gratuito que você pode me dar e ajuda bastante esse vídeo a chegar em mais pessoas. Se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no meu Twitter, @ddcorvo, vai estar aí na tela, no meu Twitter. E lá eu comento futebol de uma maneira mais rápida, inclusive comentei jogos de Conference, Europa League, também os jogos da Champions, principalmente. E aqui a gente tem nas semifinais duelos já decididos, né? A gente vai ter Arsenal contra Paris Saint-Germain, que é um duelo interessante pra caramba, e vai ter Barcelona versus Inter de Milão. Inclusive, teve uma pessoa que falou que eu errei muito feio isso aqui, só que não, nem tanto, né? Eu acho que o único duelo que eu errei realmente feio foi o Arsenal, e eu acho que não só eu, todo mundo, ninguém esperava que o Arsenal ia meter 5-1 no Real Madrid, cara. O que impressionou é que Michael Merino surgiu do nada como camisa 9, e ele tá jogando melhor que os outros 2 camisas 9 que estavam na posição, por incrível que pareça. Inclusive, vou deixar a estatística dele aí comparado com o Havertz, pra você ver que eu não tô brincando quando eu falo isso aqui. Estatisticamente, ele tá rendendo mais, inclusive em campo ele tá jogando melhor mesmo. É bizarro, cara. Ele consegue ser um meia e também um 9 no mesmo tempo, e tem sido uma salvação aí pro Arsenal. E aí, cara, esses confrontos foram definidos. O Barcelona sofreu em um jogo contra o Dortmund, que me impressionou muito, porque eu não esperava isso, né? Eu esperava, na realidade, um confronto um pouquinho mais chato, né? Eu pensava que, tipo, seria mais difícil, assim, de ter um placar muito largo pros 2 lados, mas não. Foi
um confronto, assim, bem aberto. Eu sabia que o Barcelona ia acabar passando mesmo. E a Inter de Milão, falei, né, que ela ia passar do Bayern de Munique. Foi um pouquinho mais difícil do que o esperado, mas controlado dentro do que é a Inter de Milão, né? Eu falei, inclusive, da Inter de Milão em vários jogos aqui muito positivamente, e não à toa, cara. Eu realmente acredito muito neles. E aí sai esse confronto agora de Inter de Milão contra Barcelona, cara. E o que você deve esperar desse confronto? Cara, você deve esperar um duelo muito difícil. Vai ser a melhor defesa contra o melhor ataque, né? O melhor ataque da Europa atualmente é o Barcelona. O melhor time da Europa é o Barcelona? Não sei. A gente vai saber no final dessa Champions se é ele, se é o Paris Saint-Germain, se é o Arsenal, se é fulano de tal, se é a Inter. Não sei. O que eu sei é que o Barcelona tem o melhor ataque de toda a Europa. O melhor ataque é deles. Os melhores jogadores de ataque estão no Barcelona? Não sei também. Não sei, sinceramente. O que eu sei é que o Barcelona é o melhor ataque, seja por causa do treinador, seja por qualquer outra questão. E vai ser melhor ataque contra a melhor defesa. Então, sim, o Barcelona tem total chance de passar nesse confronto. Eu não diria que isso aqui é um confronto equilibrado, eu diria que o Barcelona tem uma vantagem grande, mas dos adversários que ele ia enfrentar, provavelmente esse aqui é um dos piores, porque talvez seja exatamente o adversário que pode explorar as fraquezas do Barcelona e que possa segurar o ataque deles, né? A Inter de Milão não tem o que falar, padrões defensivos dos caras são ridículos, assim. Eu acho que um outro time que poderia oferecer uma disputa muito chata nessa questão é, com certeza, o Liverpool, né? Se ainda estivesse na competição, ele poderia oferecer uma disputa muito insuportável na parte defensiva do jogo, né? Eles podem se defender muito bem. Talvez o Arsenal, né? Até pelo que ele consegue propor às vezes no jogo quando ele tá em desvantagem, também defende muito bem. Então, são alguns clubes que poderiam propor isso contra o Barcelona, mas o pior deles seria a Inter de Milão. E a Inter de Milão tá num momento muito bom, tá com um sentimento muito bom. Tem jogadores aí que estão voltando de lesão, talvez até o dia do jogo eles tenham jogadores melhores pra poder jogar o jogo. Então tem que ver isso aí. E o Barcelona tem que rezar, mas rezar pra Deus que ninguém do ataque principal se lesione. Nem Rafinha, nem Lamine Yamal, nem Lewandowski, nem nenhuma dessas peças. Qualquer uma dessas peças que se lesionar, o time acaba. E tem uma peça em específico que também não pode cair. E que se ela cair, provavelmente esse confronto pode até acabar antes dele começar. Que é Pedri. Pedri não pode cair, porque ele não tem reserva. Se Pedri se lesionar até o dia do jogo, a coisa vai ficar feia pro Barcelona. O Barcelona ele tá muito apertado nesse calendário final, porque ele não tem gordura pra queimar. Porque tanto dentro da La Liga, quanto também vai ter a final da Copa e tudo mais, e outras coisas, e já com essa semifinal ali perto, isso tudo pode ser um estresse muito grande e um esforço muito grande do time principal, onde não tem tanta rodagem de elenco, então eles vão depender um pouquinho da sorte. Um pouquinho sim. De não se lesionar ninguém e continuar tudo bem dessas peças ali que eu falei. Então, se tudo isso der certo, o Barcelona tem uma vantagem boa contra a Inter de Milão, em questão de elenco. A Inter de Milão tem problema com lesão? Também tem. Se ela perder, por exemplo, um Lautaro Martinez, já é uma queda muito grande. Mas ainda assim, tem outras peças ali pra poder substituir. A Inter de Milão pesa um pouquinho menos do que o Barcelona, que hoje sofre um pouquinho com questão de elenco. Mas agora, se o elenco principal continuar como tá, eu acho que o Barcelona tem sim uma vantagem. Mas ainda assim, eu vou colocar a Inter de Milão passando no meu ponto de vista. Eu acho que, aqui eu repito o que eu falei no jogo do PSG contra Aston Villa. O PSG tem uma larga vantagem, em teoria deveria ganhar, mas eu acredito no Aston Villa e hoje eu acredito na Inter de Milão. Então eu coloco a Inter de Milão passando na final, porque eu acho particularmente um dos melhores times da Europa no momento atual. Tá vivendo um momento muito bom, o Inzaghi tá num momento maravilhoso. Acho que ele pode explorar a linha de impedimento do Barcelona. Se tem alguém que tem a capacidade de fazer isso, é aquele ataque móvel da Inter de Milão com aqueles dois centroavantes. Eu tenho certeza que isso vai ser muito bem treinado, né? Com os laterais aparecendo de surpresa ali na área. E talvez seja exatamente aí que eles consigam ganhar. O Barcelona até agora não foi muito explorado nessa parte. Mas quando for, meu amigo, a coisa vai ficar feia, cara. Eu tenho certeza que o time que conseguir explorar essa parte consegue ganhar do Barcelona. Agora, não sei se vai ser Inter de Milão. Eu tô dizendo onde eles podem acabar ganhando. E onde eu acredito que eles vão acabar ganhando. E por isso eu coloco eles na final. Se você é torcedor do Barcelona e se ofendeu com isso aqui, eu peço pra você que se torne um adulto e pare de choramingar, cara. Eu não tenho obrigação de ser fã do seu clube e achar que ele vai passar em nenhuma semifinal. Entenda que é só minha opinião, ok? E sim, se você se ofendeu como torcedor do Barcelona, eu não tenho o que fazer, cara. Aí eu peço pra você ir em um psicólogo buscar ajuda, porque você tem provavelmente algum problema. Aí aqui a gente fala do Arsenal contra Paris Saint-Germain, né? Nós temos um Paris Saint-Germain que, pra mim, tem uma vantagem, né? Tanto porque eles não sofrem tanto com lesão, tanto porque também eles estão num momento maravilhoso, talvez o melhor momento do Paris Saint-Germain em muitos anos. Enquanto o Arsenal tá desfalcado, com falta de jogadores, com coisas que estão dando certo, mas que não tem garantia que vão continuar dando certo, e um Arteta que, apesar de entregar um desempenho muito bom, vai enfrentar um treinador com o mesmo futebol, né? Uma coisa é você ganhar de um futebol diferente, outra coisa é você ganhar no mesmo futebol. Nos últimos anos, uma coisa que se provou é que ele é inferior a Pep Guardiola. Arteta é inferior a Pep Guardiola. Quando o Pep Guardiola tava bem, né, que foi praticamente todos os outros anos, ele perdeu. E ele vai enfrentar um treinador do nível de Guardiola, provavelmente, né? Hoje eu diria que ele tá no nível ali mais ou menos do que a Guardiola, com um futebol muito parecido, então vai ser bem difícil. Porque a coisa que o Arsenal se destaca, ele não vai conseguir. Talvez ele tenha um plano e uma estratégia pra isso, que é a retranca do Arsenal, que é uma estratégia que ele aplica às vezes contra os adversários ali que tem o mesmo futebol que ele, e inclusive ele conseguiu segurar o Manchester City já algumas vezes com isso. E pode ser esse o grande plano que vai fazer, sei lá, ele conseguir ganhar em casa e depois forçar um 1-1, um 0-0 em um jogo na casa do PSG. Então
Então, ele tem essa vantagem pra poder ganhar a Champions League. E basicamente acaba por aí. Do outro lado, o PSG só depende das peças, né? Porque a liberdade que essas peças têm no ataque é o suficiente pra poder ganhar. Vai depender da partida de Kvaratskhelia, vai depender da partida de Dembélé e vai depender das escolhas do treinador, Luiz Henrique. Luiz Henrique precisa escolher bem. No último jogo contra Aston Villa, ele errou ao botar Barcola e botar Kvaratskhelia na posição errada. Por favor, use Kvaratskhelia ponta esquerda, que aí você vai ter vantagem em cima do seu adversário. E aí vai sobrar pra zaga do Arsenal ter que lidar com esses atacantes que tem liberdade e que tem muito poder ofensivo. E eu acho que o PSG passa. O PSG não só tem vantagem no confronto, como eu acho que hoje é um time melhor que o Arsenal. Então a final seria definida em Inter de Milão e Paris Saint-Germain, no meu ponto de vista. É claro que eu posso estar errado, até porque eu não sou nenhum vidente. Eu posso acertar muita coisa aqui, eu posso passar a dinâmica dos jogos, mas só na hora H você vai saber o que vai acontecer, como um Declan Rice ir lá e meter 2 gols de falta do nada, sendo que na carreira dele nunca tinha feito gol de falta, né? Então são coisas que eu não posso prever, porque eu não sou a porra de um vidente. Eu posso prever o que tá dentro do meu escopo. E eu posso estar super errado aqui, afinal ser Barcelona e Arsenal. Pode ser também, obviamente. Eu volto a falar, eu não tenho uma obrigação de acertar isso aqui. Eu só tô dando a dinâmica com o meu conhecimento sobre futebol. Ah, eu não acho que você tem conhecimento nenhum de futebol. Por que você está aqui assistindo esse vídeo, então? Eu não sei, meu amigo, meu cara torcedor do Barcelona. Eu não sei, sinceramente. Enfim, cara, eu vou terminar por aqui. Essas são as minhas previsões, ok? Não sei a de vocês. Se vocês quiserem dar a previsão de vocês, pode ficar à vontade aí na aba de comentários e comentar. Enfim, rapaziada, esse aqui é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar aqui. E essa é a nossa querida Champions League. Enfim, eu agradeço a todo mundo que colou, que assistiu até aqui, que deixou o like, o hype e tudo mais, que ajuda o canal a continuar. Muito obrigado. Tchau.